os cristãos gozam nessa vida, aqueles que são verdadeiramente chamados para a salvação. É sobre isso que nós vamos tratar e certamente seremos abençoados, pois Deus, por meio do seu Espírito, está nesse lugar. Fechemos os nossos olhos, vamos pedir a Deus o seu auxílio. Ó Deus bendito, nós ainda assim queremos te bendizer por termos a oportunidade de louvarmos o teu nome, de cantar a ti, ó Deus, de lermos a tua palavra, ó Deus, de orarmos ao Senhor e, ó Deus, termos também a oportunidade de aprender acerca do que a tua palavra nos ensina. Obrigado, Senhor, por este privilégio a nós dado. Pedimos que o Senhor nos ajude para que o nosso espírito possa estar sendo aperfeiçoado, o nosso caráter moldado por meio, ó Deus, da tua santa palavra. É no nome do teu Filho, Senhor, que nós estamos aqui e é no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, a pergunta de número 32 do breve catecismo, do nosso breve catecismo, os teólogos de Westminster fazem a seguinte pergunta e responde acerca disso, sobre esses benefícios, e ele faz a seguinte pergunta: que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Quais são as bênçãos que nós, cristãos, gozamos nessa vida? E que essas bênçãos só podem ser gozadas por meio de pessoas que verdadeiramente foram transformadas. É bem verdade que a nossa vida, ela é constituída de vários acessórios. Assim como um carro, né, que tem um motor que faz funcionar, mas tem várias peças que montam e traz toda uma beleza de um automóvel ou de um móvel ou de uma casa ou qualquer outra coisa de um bem comum que nós temos. Assim, melhor dizendo, muito mais amplo, é acerca das bênçãos que Deus dá no que tange a nossa área espiritual. Né? E a pergunta que traz para nós aqui, quais as bênçãos que gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados, traz para nós um questionamento que nós precisamos entender a diferença entre dois chamamentos que nós encontramos nas Escrituras. Na Bíblia nós encontramos dois tipos de chamamento. Um chamamento exterior e um chamamento interior. Na teologia sistemática, esse mesmo chamamento é denominado, ou a nomenclatura que se coloca, vocação externa ou o outro, vocação eficaz. Então, vocação externa é a vocação que é dada a todos. É a vocação que é dada a todo ser humano por meio da proclamação do Evangelho. Essa é a chamada de vocação geral. A vocação quando você prega o Evangelho, quando você conversa com alguém que não é crente e você apresenta a essas pessoas, um ente querido, a graça do Evangelho. Então, no que tange a esse primeiro chamamento, embora ele apresente a todos e chame a todos ao arrependimento, esse primeiro chamamento sozinho, ele não é suficiente para a salvação do ser humano. O máximo que ele pode trazer ao homem é o conhecimento comum de Deus. É por isso que muitas pessoas, que você muitas das vezes conversou, falou de Cristo para ele, e talvez houve até um sentimento de remorso, para outros talvez um de repugnação, pois, na verdade, essa vocação externa vai trabalhar apenas o intelecto do homem. Então, embora traga todo um conhecimento acerca do que as Escrituras ensinam, essa vocação exterior, ela não é suficiente para a salvação do homem. Então, esse é o primeiro chamamento. É aquele ide que Cristo disse a todos os seus discípulos, aqueles primeiros apóstolos, estendendo para nós hoje.
Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, ainda que essa proclamação seja necessária, ela sozinha não é suficiente. Por quê? Porque ela precisa desse outro chamamento, que é o chamamento interior, ou, como nós conhecemos na teologia sistemática, vocação eficaz, que é nada mais que a obra do Espírito Santo de Deus no coração destes ouvintes que você falou de Cristo para ele. Então é importante entender que, na hora que nós pregamos o Evangelho, nós devemos anunciar, conhecer as Escrituras, procurar falar com simplicidade as profundezas do conhecimento de Deus, mas nunca esquecermos de que o poder para convencer o coração do homem, para transformar o coração do homem, não está na nossa persuasão. Não está nas nossas habilidades e conhecimento que nós temos e de vida cristã, mas sim na única providência e graça bendita do poder do Espírito Santo no coração do pecador. Então, se por um lado a vocação externa, ela convida a todos ao arrependimento, mas o homem sozinho, só pelo ouvir, ele não é capaz de mudar o seu coração. Por um outro lado, a vocação eficaz, essa vocação que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer no coração do homem, traz para nós, servos de Deus, a convicção de que na obra do Senhor o nosso trabalho não é vão. A nossa segurança de proclamar o Evangelho e motivação é muito maior. Por quê? Porque onde tiver aqueles que Deus escolheu para ser salvo, o que vai acontecer? Quando ouvir o Evangelho, pelo chamado irresistível de Deus, ele jamais será a mesma pessoa. Bendito seja Deus por isso, que nos alegra, nos motiva a crer cada vez mais em uma doutrina tão maravilhosa que é essa da predestinação, dessa vocação, dessa soberania de Deus em escolher pecadores que se encontram em uma condição de morte espiritual e escolhe para ser nada mais que seus filhos. Nada mais não, isso é o máximo para nós pecadores. Então, irmãos, perceba que é necessário entendermos isso. Quando a vocação eficaz opera no coração do pecador, ela sempre vem de forma ordinária por meio da proclamação do Evangelho. Então, no sentido ordinário, ou seja, na forma comum de Deus salvar as pessoas, é necessário que preguemos o Evangelho. Por isso que nessa ordem, nessa forma ordinária de chamarmos as pessoas ao arrependimento, é necessário que você não fale de coisas simplesmente do seu passado, mas do que aconteceu com a sua vida, mas que você centralize na vida do pecador aquele que pode transformar a vida deste, como transformou a sua. Então, às vezes, na pregação do Evangelho, a gente vai falar, muitos falam, olha, eu era um bêbado, eu era um ladrão, eu era isso, tal, e agora eu sou assim. E, às vezes, sai distante, a mensagem sai muito longe do que o pecador precisa ouvir. Ele precisa ouvir que ele está perdido, que ele precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E por meio do Espírito Santo de Deus, essa vocação eficaz é a obra do Senhor em trazer ao coração do pecador tudo quanto ele precisa para reconhecer a sua situação de pecado e de miséria, a olhar para Cristo como o único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo de Deus dá a ele a habilidade necessária para abraçar Cristo como seu Redentor. Então, bendito seja Deus, porque Deus fez isso conosco. Deus, ele olhou para nós. Talvez você tenha sido convidado há 20, 30 anos atrás para essa igreja e isso aconteceu contigo. Talvez até agora mais cedo com o recurso da internet. Em casa ouviu, não dá mais para ficar ouvindo, assistindo de casa, só se eu estiver doente. E tiver com as pernas doentes, não conseguir mais vir para a igreja. Mas ouviu o Evangelho, foi convertido, Deus mudou o coração, está com saúde boa, dá para vir para a casa do Senhor, esse é o lugar melhor para estarmos. Tirando aqui as exceções, que às vezes nós podemos
estar doente, em dificuldade, não poder vir, está aí um bom recurso da internet. Mas, irmãos, essa é a condição em que nós nos encontramos. Somente estes podem receber estas bênçãos que nós vamos tratar aqui. Quais são as bênçãos que gozam nessa vida? Aqueles que são eficazmente chamados. Resposta: aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida, ou seja, nós que fomos regenerados. Se isso aconteceu com todos aqui, então é nós. Se por alguns, é momento de refletir, né? Então, nós que fomos eficazmente chamados, ainda podemos gozar algumas bênçãos nessa vida que somente é reservado para estes. Quais são essas bênçãos? A justificação, a adoção e a santificação. Então, nesta vida, somente os eleitos de Deus, aqueles que Deus escolhe para ser eficazmente transformado e regenerado, é que ainda nessa vida pode gozar dessas bênçãos maravilhosas, dessas bênçãos espirituais, dessas bênçãos que nem a traça, nem o ferrugem corrói, nem um ladrão rouba. Da justificação, da adoção e da santificação e das diversas bênçãos que acompanham a nossa vida, né? Então, eu só queria que os irmãos abrissem, por favor, Romanos, capítulo 8, verso 30, para a gente tratarmos um pouco acerca dessa primeira bênção. Romanos, capítulo 8, verso 30. Que é acerca da justificação. Leamos todos juntos o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que bênção é essa da justificação? É a mudança da água para o vinho. É o milagre de Deus na nossa vida em tornar a nossa condição de injustos para justos. A justificação, irmãos, é essa graça de Deus, é esse favor imerecido que Deus, ele demonstra e aplica em nossa vida por meio de Jesus Cristo. É uma obra fora de nós. Essa justificação, ela não acontece dentro de nós, mas fora de nós e no nosso lugar. Essa palavra justificação é um termo tirado do direito para mostrar a condição, o estado de alguém que está em uma situação indigna e ele é, assim, absolvido da sua culpa. Foi isso que aconteceu com nós. Estávamos perdidos em nossos pecados, com uma dívida que não poderíamos pagar diante de Deus. E o que é que Deus faz conosco para mudar essa nossa situação? Ele dá o seu próprio Filho, olhe para o texto, e aos que predestinou. Então isso já vai extra tempo. Não é um improviso de Deus em nos justificar, mas é uma obra bem organizada e planejada de Deus na eternidade. Ele predestina aqueles que vão ser justificados. Então, olhando para esse texto, você já deve encarar esse texto como uma pessoa privilegiada e agraciada por Deus. Por quê? Porque Deus pensou em você, mesmo antes de você existir. Deus pensou em justificar você, em lhe perdoar, em transformar a sua vida, em lhe tornar uma pessoa salva, mesmo antes de você fazer o bem ou o mal. Isso é a graça do Evangelho. É um Evangelho que está fora do tempo e nos alcança no tempo. Veja, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, nessa predestinação, nessa escolha de Deus para salvar este, é necessário a vocação. É necessário que o pecador ouça o Evangelho para crer em Cristo. Isso em uma forma ordinária, porque, por exemplo, pastor, mas uma pessoa pode ser atropelada e ficar em coma.
E agora? Forma extraordinária. Deus pode, pela sua soberania, se assim for uma pessoa escolhida para a salvação, de maneira miraculosa, trazer a fé para que essa pessoa possa ser salva. Mas de forma ordinária, todo pecador que tem ouvidos, que tem olhos, que tem boca, que está vivo, precisa ouvir para crer no Evangelho e ser chamado para ser assim justificado e crer nesse Jesus Cristo, que é maravilhoso para nós. Essa é a primeira bênção que nessa vida nós podemos assim aproveitar, gozar. A segunda é a adoção. E todos esses assuntos a gente poderia fazer uma série aqui de semanas. Então aqui é só uma meditação para que a gente possa saborear das bênçãos do Evangelho na nossa vida. Então vamos para a segunda, que é a questão da adoção, Efésios capítulo 1. Para a gente ter uma sequência, entendermos dessas bênçãos que Deus tanto tem demonstrado e aplicado na nossa vida diária. Efésios capítulo 1, verso de número 5. Efésios 1, 5. Lemos todos juntos? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou, mais uma vez, o plano de salvação para nos adotar, o plano de Deus para nos tornar filho, foi quando? Antes do tempo, antes de existirmos, antes de tudo ser criado. E isso traz para nós, coloca no chão toda aquela iniciativa do homem querer se justificar, querer barganhar com Deus por meio das suas obras. Então, quando o apóstolo Paulo parte aqui da eternidade, acabou-se. Não tem mais como dizer, olha, eu sou filho de Deus porque eu sou bonzinho. Deus me ama porque eu faço bem às pessoas. Aí Deus vem aqui, por meio do apóstolo Paulo, e diz nada disso. A minha escolha foi antes de você existir. Foi antes de você fazer qualquer coisa, seja bem ou mal. Deus faz isso conosco. Ele nos escolhe pela sua graça. Nós nem pensávamos em existir, mas no coração de Deus Ele já pensava em nós para nos adotar. Então, primeiro Ele nos predestina para sermos justificados, porque na queda todos nós nos tornamos pecadores e herdamos uma dívida que não podemos pagar porque somos pessoas finitas. Por isso que Deus envia Jesus Cristo, que é o Deus infinito, para pagar uma coisa que um homem finito não poderia pagar. Então, Deus nos justifica por meio de Jesus Cristo com um propósito. Qual é o propósito? Efésios capítulo 1, verso 5. Olha, nos predestinou para Ele, Jesus Cristo, para a adoção de filhos. Deus pensou em nos justificar, em nos predestinar para nos justificar, para que eu e você estivéssemos diante dele, não como uma criatura, não como apenas um ser criado, mas agora como um filho de Deus, como uma pessoa que tem agora um relacionamento pessoal com Deus. Essa palavra traz para você mostra para você a condição em que todos nós nos encontramos hoje. Não é um relacionamento distante, mas é um relacionamento próximo, íntimo, de filho e pai, de pai e filho. Não há mais barreira. Por quê? Porque por meio da ponte que é Cristo, nós temos o quê? Livre acesso. Não tem mais burocracia. Em Jesus Cristo não há mais separação. Nós podemos hoje, como nós estamos fazendo aqui, sentarmos no nosso lugar, prestarmos louvores a Ele, orarmos, cantarmos e termos a convicção, a alegria de que tudo isso está sendo recebido por Deus. Porque não está sendo feito em nosso nome, não está sendo feito em nome da igreja, não está sendo feito em nome da família, que tem muitos anos, muitos netos aqui, mas em nome do nosso Senhor Jesus. Ele é que deve ser engrandecido. Ele é que traz para nós essa graça desse relacionamento que você
tem com Deus, que você deve buscar, que você deve se aprofundar cada vez mais. Por quê? Porque Deus nos ama tanto que Ele deu seu próprio Filho para tornar cada um de nós filhos do Senhor, adotados, enxertados na videira, para que Ele venha a ser o nosso Pai e nós, filhos do Senhor. Graças a Deus por isso. Que bênção, né? Às vezes muita gente troca essa bênção por tanta coisa passageira e esquece que isso não pode ser trocado por nada, porque nós estamos tratando de algo eterno, de um relacionamento eterno, de uma bênção que Deus dá para a gente desfrutarmos nessa vida e por toda a eternidade. E por fim, irmãos, ele mostra aqui também que as bênçãos que nós gozamos nessa vida, nós que fomos eficazmente chamados, e aqueles que serão assim enxertados e também eficazmente chamados, convertidos, transformados, recebe a bênção da justificação, como nós estudamos, da adoção e da santificação, né? Deus é trino, e se a gente for olhar para esse estudo aqui, as bênçãos também é tripla, né? Então vamos abrir, por favor, 1 Coríntios 1, verso 30. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 30. 30 e 31. Vamos ler todos juntos. 1 Coríntios, capítulo 1, 30 e 31. Todos? Mas vós sois dele e em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que bênção! Se você puder decorar esse versículo, decore, viu? Mas guarde no coração. Então, as bênçãos que nós recebemos nessa vida, nós fomos perdoados, fomos justificados, nós fomos adotados. Aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é nosso. Na medida em que somos enxertados nele, nós também somos co-herdeiros com Cristo. Então, se por um lado a justificação é um ato de Deus, soberano de Deus na nossa vida, a santificação são os efeitos desse ato. São as consequências. Se por um lado a justificação é um ato, um ponto final, a santificação é algo contínuo. Ele fez na nossa vida e continua fazendo. Ele nos santifica e continua nos santificando. Pelo nosso lado, responsabilidade humana, nós somos santos e continuamos nos santificando. Quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo, ele traz aqui, ele chega ao ápice do que ele quer dizer nessa unidade textual, apontando que Deus, ele é o responsável pela salvação dos crentes de Coríntios, dos que são eficazmente chamados. Ou seja, ele está falando de nós. Ele está mostrando que Deus, ele é o responsável pela sua vida hoje, pela vida que você se encontra hoje, o estado de salvação. Ele mostra, observe, ele diz, mas vós sois dele. Então, primeira coisa que os coríntios deveriam entender é que a vida deles não pertencia mais a eles mesmos, porque eles não eram mais os mesmos. Eles foram comprados por um alto preço. Tem tudo a ver conosco. Foi isso que Deus fez. Ele nos comprou. Nós não somos de nós mesmos. Nós não somos um fim em si mesmos. Nós não devemos olhar para a ponta do nosso nariz e dizermos, como o mundo diz, a minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Primeiro, a minha vida e a sua não é nossa, é de Deus.
Por isso que nós crentes, nós servos, salvos, eficazmente chamados, devemos entender isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeira coisa, para início de conversa, nós somos do Senhor. Se nós somos do Senhor, a minha vontade, a sua vontade, tem que estar submissa à vontade de quem? De Deus. Se nós somos do Senhor, os nossos planos têm que estar de acordo com os planos da nossa família? Também, se ele estiver debaixo do plano de quem? De Deus. Os nossos planos podem pensar com relação aos nossos filhos? Pode, contanto que esses projetos sejam submissos aos projetos de Deus para a nossa vida. Os nossos bens são nossos? Somos, sim, entendendo que nós estamos em uma condição de mordomos e um dia teremos que prestar contas, não somente do que Deus coloca em nossas mãos, como também na nossa própria vida. Por quê? Porque nós somos do Senhor. A minha vida, a sua vida, pertence ao Senhor. E como isso é adquirido? Ele diz, mas vós sois dele em Cristo, olha para o texto, em Cristo Jesus, no qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e o que mais? Justiça e santificação. Graças a Deus. Por quê? Tudo isso é possível. Deus, ele é o responsável pela nossa salvação. E a evidência disso, a prova disso, é o seu grande amor por nós em enviar o seu próprio Filho, em dar o seu Filho Jesus Cristo, para que em Jesus Cristo nós tenhamos a sabedoria certa. Em Jesus Cristo, cada um de nós venha a ser assim justificados e santificados e redimidos. Por isso, irmãos, qual a ferramenta, qual o objeto espiritual? Se entenda aqui a palavra objeto como um instrumento de Deus, a providência de Deus para termos uma vida de santificação, para termos convicção da nossa redenção. Quem é esse? Jesus Cristo. Nós somos dele em Jesus Cristo. Então, para termos uma vida de santificação, só podemos ter se tivermos em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que estão passando por um momento de tentação, e ao invés de se aproximar de Deus, o que é que faz? Se afasta. Está passando por um momento de doença. Vai no médico, aí antes come alguma coisa. Hoje os médicos já dizem que se comer não atrapalha mais o exame, né? Mas antes que comesse alguma coisa, pronto, voltava com o médico e mandava para casa, né? Olha, tomou café, vai dar errado o exame de sangue, né? Hoje já é uma dúvida aí se pode ou se não pode, né? Mas qual é a garantia, irmãos, de nós termos uma vida de santificação? Cristo. A pessoa vai para um médico, aí chega lá e o médico diz, olha, rapaz, você está com um problema ruim aqui, viu? Só tem tantos dias de vida, pronto, acabou. A fé já deixa lá com o médico, já não nem mais lembra da igreja. Nós somos assim. Nós somos fracos. Nós somos pecadores. Precisamos primeiro reconhecer isso, para que a gente possa olhar para Cristo, identificando nele aquilo que nós não temos. Ele tem tudo quanto nós precisamos para ter uma vida sólida espiritual. Uma vida arraigada na palavra do Senhor. Em quem? Em Jesus Cristo. Quem é que conhece mais do que você mesmo e do que as outras pessoas os seus problemas? Do que você está passando? Daquilo que talvez nós estamos aqui sentados. Talvez até alguns irmãos passam, está com tanto problema que não esquece até do irmão da direita e da esquerda. Vem pela graça, arrastado, né, meio que cambaleando para a casa de Deus, porque sabe que aqui é o lugar que nós podemos encontrar consolo, né? Encontramos graça no Senhor, mas que somos fracos, que precisamos da graça do Senhor, do seu auxílio. Onde é que nós encontramos? Em Jesus Cristo. É preciso entender isso, irmãos. É preciso saber que em Jesus Cristo nós encontramos tudo o que precisamos. Mas que o corpo não é só a cabeça. É a cabeça, os braços, as pernas,
Todo o corpo depende de Cristo, mas nós também precisamos uns dos outros. Nós precisamos do Senhor, mas precisamos também nos importarmos uns com os outros. A santificação deve ser mútua. Ela tem que ser individual. Mas como igreja, nós precisamos um cuidar do outro. Às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, por um momento de tentação, por um momento tentando voltar à vida antiga, de pecado, e às vezes nós estamos vendo, somos vizinhos, estamos ali vendo o irmão não vir para a igreja, falhar, e muitas das vezes nós esquecemos que a santificação não é somente pessoal, nós devemos cuidar uns dos outros. E é isso que Deus faz em nossa vida. Ele nos santifica, nos habilita para que vivamos uma vida santa e possamos, assim, pela graça do Senhor, ajudarmos uns aos outros e vivermos uma vida que glorifica o Senhor, cuidando uns dos outros para a glória do Senhor, exaltando a Deus por aquilo que Ele faz em nós, para que toda a glória seja dada a Ele. É isso que Ele mostra aqui, que Deus, Ele é o autor da nossa salvação. Ele é aquele que providencia o Senhor Jesus Cristo para garantir para nós a sabedoria. Como nós precisamos disso? De sabedoria, trazer uma palavra sábia no momento certo, edificar a vida de outros pelo estado em que nós nos encontramos aos pés de Cristo, somos abençoados, recebemos de graça e de graça nós damos. Somos assim justificados pelo Senhor, santificados pelo seu Espírito e redimidos pela sua graça. Que Deus nos abençoe, que você possa aproveitar nessa vida já dessas bênçãos que só Cristo pode nos dar, a nós, servos do Senhor, que fomos eficazmente chamados para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Na próxima